Por gentileza, vamos lá. Pode colocar na marcha média, sem exceder a velocidade, por gentileza, a primeira Amazônia aí, segura para nós. Encosta o terceiro. Vamos lá, gente. Muito obrigado. Pode colocar na toada, no ritmo natural. Campeonato Égua, 5 animais apresentados para julgamento, classificação conforme a ordem anunciada, que se faz da minha esquerda para a minha direita para apreciação dos senhores, sempre valorizando os animais mais clássicos, mais genuínos e que tenham ritmo e regularidade de prova e sempre condizente com o momento. Às vezes algum animal passa um pouquinho do ponto, começa e termina de forma diferente, outro já termina de uma forma ao contrário do que começou, mas aqui sem sombra de dúvidas a melhor média do campeonato, as 5 finalistas conforme a ordem anunciada, entendendo as 2 fêmeas da cabeceira, as 2 fêmeas mais próximas na diagramação. A terceira égua já passa um pouquinho mais do ponto no que diz respeito ao grau de flexionamento. Quarta e quinta, 2 animais que já têm seus sinões de diagramação e principalmente a linha aí de aprumos anteriores, mas ainda assim entendo a fêmea da quarta colocação hoje mais corrigida no seu diagrama, animal que é ligeiramente mais dissociado em relação à quinta colocada, então no gesto conta a favor da quarta colocada. No cômodo, no adestramento também, vantagem para a fêmea da quarta colocação, ainda na maciez e no temperamento de sela. Quando a gente avalia o estilo e principalmente a amplitude da passada, os senhores podem notar que a fêmea de trás, apesar de ser um pouquinho até mais ampla no movimento, ela já perde um pouco mais no seu diagrama. O animal quarto colocado é mais dissociado, tem melhor distribuição dos seus tempos de apoio em relação à quinta colocada e por isso a minha definição a favor que quando também na execução da figura da rédea livre, nas transições da marcha curta, média e longa, a fêmea quarta colocada fica mais dissociada, mantém mais o grau de dissociação em relação à quinta colocada, que já é um pouco mais marcada nos seus tempos diagonais e por isso a minha definição. Pode parar a quinta, parabéns, obrigado. 3 e 4, aqui a crescente já se dá na coordenação de pé com mão e na integridade da quartela. Está um pouco mais escuro, mas vocês podem notar, a fêmea da quarta colocação já peca um pouquinho mais na integridade da quartela, já abusa um pouco mais das suas quartelas. A fêmea da terceira colocação já mais íntegra na integridade das quartelas, a coordenação de pé com mão se faz melhor, o grau de reunião, apesar de alguns momentos da prova ela flexionar excessivamente o seu conjunto de frente, ela ainda trabalha um pouco mais reunido. O animal de trás já se espicha um pouco mais no seu eixo. O animal terceiro colocado ainda com postura um pouco melhor, mais coordenada em relação à quarta colocada. Na montada, confesso aos senhores que não vejo diferença significativa. Todos os animais se precipitam um pouquinho mais quando a gente alivia um pouco mais o apoio, mas sem sombra de dúvidas hoje na integridade das quartelas, no gesto propriamente dito e principalmente na coordenação aliada à reunião, a minha definição a favor da terceira colocada. Pode para a quarta, parabéns e obrigado. 1, 2 e 3, gente, aqui os senhores podem notar, pode segurar um pouquinho mais a égua da primeira colocação, pode segurar a segunda, pode segurar a terceira. Os senhores podem notar, podem ver e escutar também auditivamente a fêmea terceira colocada já fica mais no lugar, ela já não tem o mesmo rendimento das 2 fêmeas da cabeceira, aliada a isso a habilidade e principalmente a diagramação. As 2 fêmeas da cabeceira são mais machadeiras, são mais genuínas, são mais corrigidas na mão, então 2 com 3, quando a gente avalia essas 2 fêmeas, o diagrama vantagem para a fêmea da segunda colocação, a perna da segunda égua, apesar de ser um pouquinho mais exacerbada, ainda estende um pouco mais em relação à terceira colocada. O cômodo de adestramento também da segunda é de melhor qualidade e principalmente o estilo, a postura, gente. A fêmea terceira colocada já trabalha mais invertida na borda inferior do seu pescoço, pecando no seu estilo e flexionando excessivamente seu conjunto de frente. A fêmea da segunda colocação, da mesma forma que a primeira, a gente busca sempre a naturalidade, os animais mais puros, mais diagramados e mais naturais. A fêmea terceira colocada já anda um pouco mais formal, um pouquinho mais na vertical, perde um pouquinho mais na figura do pescoço e sem sombra de dúvidas hoje perdendo também na execução da figura da rédea livre, visto que a primeira e a segunda faz as transições melhores, mantém o mesmo diagrama na curta, na média e na longa e principalmente na execução da figura da rédea livre, a diagramação das 2 da frente foi superior. Pode parar a terceira, parabéns e obrigado. Primeira e segunda, gente, aqui os 2 animais mais clássicos do campeonato,
Todas as duas éguas são manchadeiras, todas as duas são boas de montar, ainda tem algum sinalzinho, a fêmea da frente mexe, oscila um pouquinho mais o pescoço, a fêmea da segunda colocação em alguns momentos trava um pouco mais a boca, mas o gesto, como sempre, é soberano. É o primeiro ponto da nossa avaliação. Todas as duas são manchadeiras, mas o movimento linear, principalmente do posterior, a segunda fêmea, agride um pouquinho mais. Ela não arpeja porque ela ainda é produtiva. O arpejo é flexionamento excessivo, mas sem produtividade. Ela não está arpejando, mas já está um pouco mais exacerbada na perna. O movimento da fêmea primeira colocada é mais linear, é mais caseiro. A coordenação de pé com mão e a chegada de mão ao solo também da primeira se faz de melhor qualidade. O cômodo de adestramento, todas as duas estão no mesmo grau de adestramento, todas as duas estão no mesmo cômodo, mas a maciez aí ainda um pouco melhor na fêmea da primeira colocação. Quando avaliamos a estabilidade corpórea, está escuro, os senhores podem afirmar um pouco mais o olho, principalmente quando visto por trás, a fêmea da segunda colocação já torce, já oscila um pouco mais e já trabalha com a cauda um pouco mais levantada. Então ganhou a fêmea hoje primeira colocada na coordenação, na lisura do movimento do trem posterior, na estabilidade da linha da garupa, na descida de cauda e quando na execução da figura da rédea livre, a égua primeira colocada se mantém melhor. A fêmea da segunda colocação já torce, já oscila um pouco mais a garupa, pecando um pouquinho também quando a gente encurta um pouco mais, exacerbando um pouco mais o movimento posterior e por isso a minha definição na primeira. É mais reunida, é mais coordenada, é mais correta no movimento do posterior e por isso a opção. Pode parar as duas, parabéns proprietários e apresentadores.